bate um papo agora com o Jornal da Manhã, segunda edição. É a advogada especialista em direito trabalhista, doutora Carolen Gualda Beber. Doutora, bom dia, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui com a Jovem Pan. Muito bom dia, obrigada, é um prazer. Que bom, prazer nosso. Doutor, então, com a retomada das atividades econômicas em alguns estados do país, isso já vem acontecendo, algumas cidades, quais cuidados jurídicos, a princípio, devem tomar os trabalhadores? Olha, na verdade, tanto os trabalhadores como as empresas, que estavam em um momento de transição. Então, muitos empregados estavam com contrato suspenso ou com um contrato com a jornada reduzida e o salário reduzido. Então, todos esses trabalhadores e esses empregadores vão precisar ajustar os seus contratos para poder fazer a retomada. Então, aquele empregado que estava com o contrato suspenso, por exemplo, o empregador vai ter que fazer o cancelamento dessa suspensão para o empregado poder retomar a atividade no dia a dia. E as jornadas com horário reduzido, a mesma coisa. O empregado vinha com uma jornada reduzida, recebendo proporcionalmente também do governo, e com a retomada, e se a retomada for o horário normal de trabalho dele, ele cancela esse contrato de suspensão, de redução, para poder ter a continuidade normal do trabalho. E isso sem falar em todas as outras medidas e cautelas com relação à saúde do trabalhador, que esse é um ponto muito importante que as empresas precisam ficar muito atentas e os empregados também muito atentos se as empresas estão proporcionando para eles um ambiente de trabalho saudável, com todas as regras e cumprimento de todas as medidas que a Organização Mundial da Saúde está recomendando nesse momento. Ok, falando um pouquinho então mais sobre esses contratos suspensos ou com reduções de salários e cargas horárias, eles já podem então agora com a volta das atividades começarem a ser renegociados. O contratante ele pode querer permanecer por mais um período dentro de um desses sistemas ou esses sistemas tinham um período de vencimento, deveriam ser apenas temporários mesmos ou podem continuar acontecendo por algum tempo? Mais. Sim, a gente tem as medidas provisórias que foram lançadas no começo da pandemia, Então a gente teve a MP 927, que trouxe algumas possibilidades, como antecipação de férias, feriados, home office, e a MP 936, que essa sim trouxe as suspensões e as reduções de jornada de trabalho. As suspensões, elas poderiam acontecer por 60 dias e as reduções por 90. Então, é muito caso a caso. O empregado vai ter que, o empregador principalmente vai ter que saber em que situação que foi feito aquele contrato e quando ele vence. A MP 936 está em vias de ser novamente, na verdade ela foi adiada, ela teve um período ampliado, então muitos empregados que não tinham tido seu contrato suspenso logo no comecinho, em abril, quando ela saiu, puderam ter os seus contratos suspensos ou reduzidos agora em junho, por exemplo. Contudo, deve sair, a gente está esperando o presidente sancionar um projeto de conversão de lei, que é essa MP 936, e ela pode ampliar para mais períodos de suspensão ou de redução. Então, mesmo aquele empregador que reabriu, ele pode não estar com 100% das atividades dele já em total atividade, então ele entende que uma parte dos empregados ainda precisam ter o contrato suspenso ou o contrato reduzido, eles vão poder continuar com esses empregados em contrato suspenso ou reduzido. Aí é muito caso a caso, os empregadores precisam analisar e fazer os ajustes. E se for o caso deles retomarem as atividades, aí sim eles podem fazer o cancelamento dessas medidas que foram adotadas e aí o empregado volta a trabalhar período integral, se for essa a situação da cidade. Certo, então é um momento de muita atenção das duas partes, Tanto do contratante quanto do contratado devem estar de olho em como andam essas medidas provisórias para estarem agindo dentro da legalidade, e o trabalhador também sabendo que está trabalhando de uma forma justa, e válida segundo o governo federal, e esses contratos todos de preferência serem feitos num papel mesmo, assinados, documentados,
para poderem ser renegociados direitinho também, porque às vezes a conversa boca a boca, um entende uma coisa, passado um tempo outro entendeu o outro, pode dar confusão. E também os comerciantes agora reabrindo, não sei o que a senhora acha, mas não se empolgar muito em já querer recontratar, né? Porque a gente não sabe se de repente os casos podem voltar a acontecer, a contaminação de uma forma muito forte, terem que voltar a fechar e aí ter que de novo demitir, pode virar uma confusão, não? Exato. E é o que a gente está vendo já acontecer no interior do estado de São Paulo, por exemplo, né? Onde a gente tem visto notícias de muitas cidades que já estavam com as atividades quase que normalizadas, elas retomando as suspensões, né? Então, os fechamentos do comércio, por exemplo. E aí, nesses empregadores que realmente retomaram com seus empregados o dia a dia normal, se viram nessa situação difícil. Então, agora, sem saber o que eles vão fazer, porque podem estar em situação de que não podem continuar com o empregado e para evitar demissões. Então, realmente, o que se orienta nesse momento é a cautela, como você bem mesmo disse. A gente não sabe qual vai ser a reação da abertura nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, realmente, a cautela é a melhor medida, abrindo aos poucos, retomando aos poucos as atividades e aí olhando caso a caso. Como você bem disse, esses contratos são escritos, eles até obrigatoriamente são escritos, eles devem ser formulados, devem ser passados para o Ministério da Economia, as reduções, as suspensões. Então, tem toda uma formalidade, tanto para fazer o contrato como para cancelar esse contrato. Então, essa formalidade deve ser observada e, por isso mesmo, é mais um motivo para que os empregadores não saiam suspendendo essas medidas adotadas e colocando todo mundo de volta ao trabalho, porque a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Infelizmente, né? Para a gente encerrar, doutora, a senhora tocou num assunto muito importante também, que é com relação à seguridade, né, do ambiente de trabalho, que é muito importante que a empresa exija que isso esteja funcionando bem dentro do ambiente de trabalho, assim como o funcionário também, porque é preciso saúde e vida para sequer poder trabalhar, né? Agora, como fica a parte do trabalhador, se ele percebe que o ambiente não está do jeito certo e tem medo de falar e acabar sendo demitido ou mal visto, que caminho ele pode começar a tentar resolver essa situação? E tinha umas notícias nos últimos tempos dizendo que se ser contaminado no ambiente de trabalho poderia dar um problema trabalhista, mas tem como provar que você foi contaminado no trabalho? É complicado, hein? Como tá isso? É complicado. É bem complicado, realmente. Então, são situações muito importantes, como você falou. O ambiente de trabalho, ele deve ser assegurado ao empregado um ambiente de trabalho saudável. Então, essa é uma obrigação da empresa. A empresa tem que dar meios para que esse empregado se sinta seguro no seu ambiente de trabalho. Então, principalmente, seguir todas as normas e recomendações que estão sendo feitas. Por exemplo, álcool em gel, distanciamento, uso de máscara. Então, todas essas normas obrigatoriamente devem ser feitas e adotadas pelas empresas. Caso o empregado perceba que alguma dessas medidas não estão sendo adotadas ou ele se sinta inseguro no seu ambiente de trabalho, o primeiro passo é conversar com o empregador, né? A gente tem visto nesse momento todo de pandemia que a conversa, o diálogo estão sendo essenciais para que as partes se entendam, para que as partes consigam ajustar o seu contrato de trabalho. Então, o primeiro passo é esse. Lógico que sempre há uma medida judicial que pode ser feita. O empregado pode, no momento extremo, entender por bem entrar com uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, onde ele vai alegar, inclusive, se ele sentir o caso, a necessidade do fim do contrato de trabalho em razão dessa insegurança no meio do ambiente de trabalho. Outro ponto que você falou que é muito importante é com relação à consideração da Covid como uma doença profissional, porque isso gera consequências muito importantes para a empresa, principalmente com relação à previdência. Então, esse empregado que foi considerar que surge com a doença, essa doença pode sim ser considerada uma doença profissional, uma doença de trabalho, caso o empregado realmente consiga comprovar. Isso vai ser uma medida judicial que vai ser discutido lá na frente num processo trabalhista, feito uma perícia para entender e tentar descobrir se essa doença foi adquirida no ambiente de trabalho. Isso foi feito, essa
medida, na verdade, surgiu na MP 927, que falava que a Covid não seria considerada uma doença profissional. O problema é que essa negativa causava uma injustiça para aqueles empregados que estavam em linha de frente, que eram os empregados trabalhadores de hospitais, os médicos, as enfermeiras, enfim, tem toda uma gama de profissionais que estão na linha de frente e esses sim estão com contato direto com o vírus. Então, tirar essa segurança do trabalhador, excluir essa possibilidade da constatação de uma doença profissional, era muito ruim para eles. Agora, para os empregados que não são dessas atividades que estão em linha de frente com o vírus, isso então vai ser questionado. Não é automaticamente que vai ser considerado a Covid como uma doença profissional. Isso vai ter que ser analisado e discutido caso a caso. Perfeito, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos tão importantes para tanta gente que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, que recebeu a doutora Carolyn Gualda Beber, advogada especialista em direito trabalhista. Desde já, convidada já para voltar a bater papo com a gente outras vezes. Boa segunda-feira, doutora, valeu. Muito obrigada, igualmente, boa semana. Boa semana.